Olá, tudo bem com você? Como é que você tá? Muito bom te encontrar aqui sempre. Primeira coisa que eu queria falar para você é que sábado que vem a gente tem uma programação especial. Nosso culto não vai ser de manhã, como está sendo agora, mas vai ser às 7 da noite, em comemoração ao nosso 2º aniversário. Então, semana que vem você se programe para estar com a gente 7 horas da noite, e não meio-dia, nem 11 da manhã, mas às 7 da noite, aqui no Teatro UOL, tá bom? Qualquer dúvida você pode procurar a gente por aí e a gente conversa. Fora isso, eu queria só te lembrar de que a gente também pode se conectar de outras formas via internet. Então é bom você acessar a gente no Instagram, procura lá, @umlugarcomunidade. Você pode procurar a gente na sua loja de aplicativos, Um Lugar Comunidade também, ou entrar no nosso site, www.umlugarcomunidade.com.br. Assim você está sempre por dentro das coisas e você já saberia do aniversário, por exemplo, e não apareceria aqui sem querer de manhã, sem ter culto. Então, eu queria convidar você a hoje assistir a nova série do Pastor Edson que a gente vai começar sobre os Salmos. Então, ora comigo. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor está com a gente e nos deu a oportunidade de conviver em comunidade mais uma semana. Nos abençoe, cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus é tão maravilhoso que é capaz de ir até as últimas consequências para nos trazer de volta. Cada um de nós, Ele é o bom pastor que cuida de mim e que cuida de você. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao nome daquele que nos traz de volta, que nos alcança onde estamos. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Deus é bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Trouxe de volta e nos reconciliou definitivamente com Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom, tão bom, tão bom. Não tinha valor, tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
para as sombras, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Ele faz, traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa aberta e nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Oh, impressionante, infinito e ousado amor. E ele faz, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Deus é assim. Não somos nós que estamos correndo ao léu em busca dele sem o encontrá-lo. É ele que nos visita em nossas necessidades, em nossas aflições. Portanto, se você precisa dele, você pode clamar. Se você precisa de refúgio e fortaleza hoje na sua vida, é ele quem pode te dar o que você precisa. Vamos juntos. Não tenho tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Contigo vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. Essa não é mais uma canção de amor. Eu canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. A palavra de Deus diz que ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia um silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho
sei onde estou, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. E eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Não podemos nada, não somos nada sem Ele. Se somos, se existimos, é um ato de graça, de amor e de generosidade dEle. E o mesmo Deus que permite que nós continuemos a existir, a termos fôlego de vida, é o Deus que diz: um dia eu voltarei a essa terra e resgatarei dessa terra com mão forte todos os que me pertencem. Por isso que eu digo a você, e é justamente a partir disso que a gente consegue cantar um canto que ninguém vai poder cantar, mas só nós. E nós cantaremos sobre a dignidade desse Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos ser resgatados novamente, mais uma vez. Vamos cantar a Ele que é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Que o nome de Cristo tem poder. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir. Você pode clamar ao nome dele nessa manhã, porque o nome dele tem poder. E ele vai
criação. Louvores ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, obrigado por tudo. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu carinho, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E obrigado por estarmos aqui, Senhor. Agora, mais uma vez que a gente vai abrir a Tua palavra, Teu Espírito trabalha a nossa mente, o nosso coração. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Bom dia, bom sábado, muito bom receber vocês aqui no Teatro Hall do Shopping Pátio em Indianópolis, receber vocês aqui no culto da comunidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom, muito bom. A gente começa hoje uma série nova, uma série cujo título é O Bom Pastor, né? E a gente vai trabalhar essa ideia de Deus como nosso pastor em textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. É uma série que tem como propósito ser um pouquinho mais light, depois de umas séries aí meio pesadas, né, sobre perdão, reparação e tal. Então a ideia é ser uma série mais tranquila, mais light, e também para celebrar essa loucura que foi fazer uma meditação sobre Salmos durante todo o ano. A gente está na reta final, faltam aí pouquinhos dias. Se você ainda não assistiu, assista lá no Instagram e no YouTube, no Spotify e sei lá onde mais. Mas está lá todo dia de manhã, às 5h50 da manhã, uma meditação sobre o livro de Salmos. E aí, para celebrar isso, vamos fazer essa série sobre o Bom Pastor, justamente porque o Salmo 23 é que vai conduzir a gente por essa série, tá? Bom, primeiro a gente precisa entender essa metáfora, qual é a relevância dessa metáfora, a relevância dessa ideia, né? Deus ser o pastor. E lembrar que no Salmo 23 a ideia do bom pastor não aparece, né? Aparece simplesmente a ideia de que Deus é o nosso pastor. Mas entender essa metáfora é importante para a gente entender um pouco de contexto também. A ideia de você chamar ou atribuir ao rei ou algum líder a ideia de ser pastor, de ser pai, era algo comum no Antigo Oriente Médio, tá? A gente tem outros documentos fora da Bíblia em que esses reis são denominados ou se autodenominam pastores, né? E, portanto, o povo é o rebanho, e também se denominam pai e os súditos são chamados de filhos, né? Essa ideia de pastor, essa ideia de pai, dessas duas metáforas aplicadas a reis, a líderes e a divindades, carrega a ideia justamente de poder, obviamente, há uma ideia de poder, de hierarquia, e há também uma ideia de cuidado, né, de um certo carinho, né, de uma certa relação mais próxima, né, nessas duas metáforas. E na Bíblia, em diversos momentos, não só no Salmo 23, a ideia de Deus ser o pastor vai aparecer. Mas não é só a ideia de Deus ser pastor, mas de Deus levantar pessoas para serem pastores também. Então, talvez um salmo em que isso fica muito claro é o Salmo 78. Então, você tem sua Bíblia, seu aplicativo. Abra lá no Salmo 78, no verso 52. Né? Aqui o salmista está recapitulando a ação de Deus na história do povo, na jornada do povo, do Egito até a Terra Prometida, passando pelo deserto. Então, lá no Salmo 78, no verso 52, diz assim: mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como um rebanho pelo deserto. Então, Deus salva o povo, Deus liberta o povo como um pastor, né? E o povo é chamado, então, de rebanho. No mesmo Salmo 78, agora um pouquinho mais para frente, lá no verso 70, até o final, aí a gente vai ter a ideia de que não é só Deus que é o pastor, né? Então, no capítulo 78 de Salmos, do verso 70 em diante, diz assim: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreado de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança.
e de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Então aqui o salmista ainda faz um jogo de palavras interessante, né? Com essa ideia de que Deus chama Davi do meio do rebanho, ou seja, Davi era um pastor que cuidava de ovelhas, literalmente, agora Deus tira Davi desse pastoreado literal para Davi agora pastorear, né, o povo nessa metáfora dessa construção aqui. Então a gente tem essa ideia em vários momentos, em Salmos, em Isaías, em outros profetas, a gente tem essa ideia de que Deus é o pastor, de que Deus cuida do seu povo como um rebanho, e ao mesmo tempo de que Ele levanta pessoas para serem pastores e para cuidar do povo. E aqui um princípio que a gente trabalhou já muitas vezes ao longo dos últimos anos, a ideia da imitação de Deus, né? Dessa ideia de que a imagem de Deus é a imitação de Deus. Então, o que Deus faz, o que Deus é, Ele convida o ser humano a fazer, Ele convida o ser humano a ser. Então, como Deus é o pastor, então Davi vai ser o pastor. Como Deus é o pastor, outras pessoas também serão pastores. E essa ideia dessa imitação divina, né, dessa imitação da divindade, vai percorrer a Bíblia desde Gênesis, como a gente já viu, até o Apocalipse. Então essa é o preâmbulo, ou seja, esse contexto da ideia de pastorado, né? Trabalha a ideia de poder, trabalha a ideia de cuidado, de carinho, e trabalha essa ideia da imitação. O que Deus é, o que Deus faz, você é chamado a ser, você é chamado a fazer também. E aí então, Salmo 23 é esse salmo famoso que encapsula essa realidade de Deus como esse supremo pastor. E aí, você tem sua Bíblia, pode abrir no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Yahweh Roi Lo Ersar. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E aqui tem uma questão sintática importante, relevante, porque a gente tem uma sintática que foge ao comum, começando com o sujeito, né? Yahweh Roi, uma frase nominal, e depois trazendo o verbo no final. E esse verbo, a raiz het, samer, resh, o verbo que a gente colocaria haser, é um verbo que aparece pelo menos 23 vezes, 24 vezes ao longo do Antigo Testamento da Bíblia hebraica. Tá? E é um verbo que carrega a ideia de faltar, de sentir falta, de ter falta de alguma coisa, alguma ausência, alguma carência de alguma coisa. Tá? Essa raiz, ela trabalha essa ideia de que a gente tem alguma coisa que está faltando, tem alguma coisa que a gente precisa de, que a gente tem necessidade de, que a gente não atingiu aquele mínimo necessário. Então, a gente está em falta, a gente está carente de alguma coisa, tem um pedaço que está faltando. Tá? E ele pode ser usado num contexto extremamente material, concreto, pão, falta água, falta roupa, e ele também pode ser usado num contexto abstrato. Falta conhecimento, por exemplo, uma falta de conhecimento. Então há uma ausência, a ideia desse radical, desse verbo, haser, essa ideia de que há uma ausência, há alguma coisa pendente, há uma falta para eu atingir aquilo que eu preciso, aquilo que é necessário. Né? Então, está sempre menos, entendeu? Sempre faltando alguma coisa. E o texto diz assim, eu não terei falta. Parece que o poeta, ele trabalha essa ideia de que esse pouco que falta, ou que é necessário para atingir aquele mínimo do que eu preciso, isso não vai acontecer. Então, haverá Deus vai suprir essa ausência, Deus vai suprir essa falta de, Deus vai completar aquilo que tá faltando, ok? Essa ideia que esse verbo carrega. Ele aparece numa construção semelhante lá em Deuteronômio, no capítulo 8. Né? O povo, Moisés está recapitulando a história do caminho do povo, e tem semelhança aqui com o Salmo 78. E aí diz assim, capítulo 8 de Deuteronômio, verso 7, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água. Lembra o Salmo 23 também?
de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará, e aqui é o verbo, haser, não faltará pão e não faltará nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Então, esse texto aqui de Deuteronômio 8 se liga ao Salmo 23, ao Salmo 78. Vocês não vão ter falta de pão e vocês não vão ter falta de nada. A ideia de Deus suprindo o material, o concreto, e Deus suprindo também o abstrato. Então, nunca vai haver uma necessidade. Essa necessidade sempre vai ser suprida. E é Deus que supre essa necessidade. É Deus que supre essa necessidade. Então, quando a gente volta para o Salmo 23, diz assim: o Senhor é meu pastor e eu não vou ter falta, não vai faltar. Não vai ter alguma coisa faltando que eu preciso que seja necessário para. E eu fiz uma tradução aqui do Salmo 23, que eu acho que ficou interessante para a gente entender o que é isso que a gente não vai ter falta. É o que o salmista diz que a gente não vai ter falta. Então, Deus é o meu pastor, não terei falta. Em pastos verdejantes ele me faz deitar. Ao lado de águas paradas, ele me guia, de águas calmas, ele me guia. Então não vai me faltar pasto, ou seja, não vai me faltar comida, porque eu sou uma ovelha, então não vai me faltar comida, e não vai me faltar água. Vou ter água boa, água calma, não vai ser uma água agitada que vai me levar, não, eu vou poder parar ali e beber tranquilamente. Verso 3. A minha alma, ele restaura, ele faz voltar. Aqui ele usa o verbo chuv. Né? A minha alma, o meu ser, ele faz voltar. E a ideia de chuv carrega a ideia de perdão. Então, a minha alma, ele perdoa. O meu ser, ele perdoa. E ele me guia por caminhos de justiça por causa do nome dele. Então, ele sai de uma imagem concreta, não vai me faltar pasto, comida, não vai me faltar água, bebida, e não vai me faltar perdão e também não vai me faltar justiça. Ele vai me guiar. E o verso 4. Mesmo que eu ande através da sombra da morte, a palavra vale não aparece, né? Mesmo que eu ande através da sombra da morte, ou seja, mesmo que eu enfrente a morte, eu não vou ter medo, eu não vou temer o mal, eu não temo o mal. Porque tu estás comigo, o teu cajado e a tua vara me consolam. Essa primeira parte aqui, teu cajado e a tua vara me consolam. Então, esse Deus que é o pastor, ele provê, ele sustenta com o quê? Com comida, com bebida, com perdão, com justiça, e ainda que eu enfrente a morte, eu não vou ter medo. E a vara e o cajado e instrumentos, né, e vocês já ouviram sobre isso, esses instrumentos que os pastores usavam para guiar as ovelhas, para corrigir as ovelhas e tal, essa vara, esse cajado, eles vão me consolar. Eles não vão me punir. Eles não vão me bater. Eles vão me consolar. E eu não vou ter medo. Ainda que eu enfrente a morte, eu não vou ter medo. Eu gosto muito dessa ideia de como esse pastorado de Deus é construído, né? Ele me protege, ele me guia, ele me cuida. E talvez uma ideia que seja central é: ele me faz não ter medo. Ele me faz não ter medo. Ele me consola. E essa compreensão do medo é muito importante para a gente entender um outro texto. Um outro texto do Antigo Testamento que trabalha a ideia de pastorado, de Deus como pastor, mas que também trabalha a ideia de outros pastores, a gente encontra lá em Jeremias, capítulo 23 também. Então, se tiver sua Bíblia, Jeremias, capítulo 23. Dentro de uma seção maior, a gente tem uma seção menor, que vai do verso 1 até o verso 8. E dentro dessa seção menor, do capítulo 23, verso 1 até o verso 8, a gente tem duas microseções que compõem essa seção. Uma seção que é do verso 1 até o 4 e uma seção que é do verso 5 até o 8. E o que une essa seção, do verso 1 até o verso 8, é a repetição
de uma expressão, que é a expressão Neum Yahweh. Assim diz o Senhor, tá? Ou diz o Senhor. Neum Yahweh, que aparece 5 vezes aqui, tá? Ela aparece no verso 1, no verso 2, no verso 4, no verso 5 e no verso 7. Então é o fator coesivo aqui dessa sessão. Mas essa primeira micro-sessão dessa sessão de 8 versos, que é do verso 1 até o verso 4, é marcada por algumas palavras, a repetição de algumas palavras. Primeiro, para vocês entenderem essa expressão Neum Yahweh, ou diz o Senhor, ela aparece essas 5 vezes, mas as 3 primeiras vezes que ela aparece no final de uma sentença. Então o texto diz assim, diz o Senhor. Tá? Então verso 1, verso 2 e verso 4, diz o Senhor. Entenderam? Mais ou menos, né? Deu para entender. Aparece no final, pronto. No verso 5 e no verso 7 aparece no início. Então diz assim, Rinê, Neum Adonai. Então eis que virão dias, diz o Senhor. Inclusive vai usar nessa segunda parte do verso 5 até o 8, essa expressão Yamim Baim, dias que virão, que se refere ao futuro e tal. Nos primeiros 4 versos também, ele repete 5 vezes a raiz roi, ou a raiz roê, que é pastor, que é um substantivo e também um verbo. Então ele vai falar roim, que é o plural, substantivo, e também o plural do verbo, ele vai dizer de pastores que pastoreiam. Então aparece no verso 1, no verso 2 2 vezes, no verso 4 2 vezes. A palavra rebanho também aparece só nos primeiros 4 versos, aparece no verso 1, no verso 2 e no verso 3. E o verbo pakad, que é um verbo importante, o verbo visitar, cuidar, etc., aparece também só nesses primeiros 4 versos, no verso 2 2 vezes, no verso 4 uma vez. Então a gente tem essa construção aqui, essa parte eu gosto, né? Quando fala do texto, essa divisão, essa estrutura aqui desses versos. E esses primeiros 4 versos, eles são muito importantes. E os primeiros 4 versos de Jeremias 23 dizem assim, uma tradução que eu fiz diz assim, ai dos pastores negligentes, que dispersam as ovelhas do meu rebanho, diz o Senhor. Ai dos pastores negligentes que dispersam as ovelhas do meu rebanho. Então aqui Deus é o pastor. O rebanho é dele. Isso é uma marca. O rebanho é sempre de Deus. Mas ele conferiu aos seres humanos o pastorado. Esses seres humanos vão pastorear. Como Deus é o pastor, os seres humanos vão ser pastores também. E ele começa dizendo, ai dos pastores negligentes que cuidam do meu rebanho, porque eles dispersaram o meu rebanho. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, aqui ele não usa a expressão Neum Yahweh, ele usa outra expressão, que é a expressão Koamar Adonai, que é uma expressão clássica do profetismo. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel sobre os pastores que apacentam o meu povo. Vocês deixaram meu rebanho se dispersar, e os dispersaram e não cuidaram deles. Então aqui esses pastores negligentes têm 3 marcas. Essas 3 marcas diretas, uma é passiva e 2 são ativas. Então diz assim, vocês deixaram meu rebanho se dispersar. É a ideia de uma certa, exatamente, negligência, de uma certa passividade. Vocês deixaram as minhas ovelhas se dispersarem. É como se pela falta de ação desses pastores, as ovelhas se dispersaram. Mas além disso, tem uma atividade. Vocês também dispersaram as ovelhas do rebanho. Ou seja, vocês ativamente agiram para dispersar as ovelhas do rebanho. Foram passivos, deixando as ovelhas se dispersarem, e foram ativos, dispersando as ovelhas. E além disso, vocês não cuidaram das ovelhas. E aqui é o verbo pakad. E que no contexto de pastorado, fica mais interessante se ao invés de a gente traduzir como cuidar, a gente traduzir como visitar. Vocês não visitaram as minhas ovelhas. Vocês não cuidaram das minhas ovelhas. Vocês não estiveram presentes. Vocês não se fizeram presente na vida das ovelhas. Vocês se distanciaram. O pacado tem essa ideia de você vir estar junto. Não, vocês não pacado, vocês não cuidaram. Vocês não visitaram. Vocês ficaram longe das ovelhas.
Aí Deus diz assim: por isso estou na iminência de cuidar de vocês, pela maldade dos seus atos, diz o Senhor. Então vocês não pecaram, vocês não cuidaram, vocês não visitaram. Por isso eu estou na iminência de visitar vocês, de cuidar de vocês, pela maldade dos seus atos. E aqui ele usa o mal, né, a palavra para mal, ra, né, a palavra de maldade. Como vocês não visitaram, eu vou visitar vocês pela maldade dos atos de vocês. E aqui a gente começa a ver uma primeira ligação importante. Lá no Salmo 23 diz: ainda que eu ande, ainda que eu atravesse a sombra da morte, eu não vou ter medo do mal. Mas aqui esses pastores praticaram o mal contra as ovelhas. E por não terem visitado, não terem cuidado das ovelhas, por terem se afastado das ovelhas, o texto diz que Deus vai visitar, que Deus vai cuidar, que Deus vai ficar perto desses pastores negligentes. E obviamente aqui carrega uma ironia. Como vocês se afastaram das ovelhas, como vocês não visitaram as ovelhas, como vocês não cuidaram, agora eu vou cuidar de vocês. Aqui tem uma ideia de punição. Tem uma ideia de punição. E aí no verso 3 de Jeremias 23, ele continua dizendo: eu mesmo reunirei o restante do meu rebanho das terras para onde os dispersei, e os trarei de volta para os meus pastos. Eles se frutificarão e se multiplicarão. A tarefa de reunir o rebanho não é do pastor, dos pastores. A tarefa de reunir o rebanho é de Deus. Ele reúne o rebanho. Ele ajunta o rebanho. Ele é que forma o rebanho, porque o rebanho é sempre dele. Isso é algo extremamente importante da gente ter sempre em vista. Na Bíblia, o rebanho é sempre de Deus. É dele. É ele que ajunta, é ele que cria. E diz que Deus vai reunir esse rebanho. E esse rebanho vai fazer o quê? Vai frutificar e multiplicar. E aqui lembra pra gente a primeira vez que esse par de palavras apareceu na Bíblia. Esse par de palavras aparece a primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 1. Quando Deus cria os animais, depois quando Deus cria os seres humanos, o que ele fala? Frutificai e multiplicai e enchei a terra. Então, uma ordem da criação. Então aqui Deus está falando assim: eu vou fazer esse novo rebanho, eu vou reunir esse rebanho e eles vão frutificar e multiplicar. Ou seja, Deus está criando um rebanho. É um novo rebanho, mas é o mesmo rebanho, porque ele está reunindo o rebanho. E essa ideia de novidade é uma coisa interessante em Jeremias e nos profetas. Porque a ideia de novidade nunca é de que o novo é novo, do zero. Para a gente fala assim: carro zero, apartamento zero, tipo, acabou de sair da planta, não. Na Bíblia, a ideia de novidade, principalmente no livro de Jeremias, é o seguinte: uma coisa nova é uma coisa refeita. Então, talvez o ápice seja lá Jeremias capítulo 31, eis que farei com vocês uma nova aliança. Ele vai, é uma nova aliança, é uma Brit Hadashah, uma nova aliança. Mas ela não é igual à antiga. Aí, opa, peraí, o Edson errou então. Não é igual à antiga. Aí ele fala assim: porque eu vou colocar a lei no coração de vocês. Pô, a lei? Torá. Vou colocar a Torá no coração de vocês. A lei já tinha. Que lei é essa? Não é nova, é a mesma lei. E vocês vão ser o meu povo, eu vou ser o Deus de vocês. Opa, o povo ser o povo de Deus e Deus ser o Deus dele já aparece em Êxodo. Então são as mesmas expressões que aparecem no Pentateuco e na Bíblia inteira, é a nova aliança. Ela não é igual à antiga, mas é igual. Então, é a mesma aliança, é o mesmo processo, só que é novo. É novo por quê? Ele renasce. É uma recriação, é um renascimento. É um novo nascimento de uma mesma pessoa. Está entendendo? De uma mesma comunidade, de um mesmo rebanho. Então é o mesmo rebanho, só que não é o mesmo rebanho. Ele é recriado, ele é novo. E quem vai reunir esse rebanho? Deus. O rebanho é dele. Ele que reúne. É o mesmo rebanho, mas é um novo rebanho. E o final, verso 4, diz assim: e levantarei sobre eles pastores, e eles os pastorearão.
não terão mais medo, nem serão amedrontados, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Nenhuma delas faltará. Nesse novo rebanho, eu vou levantar pastores sobre esse novo rebanho, e eles vão se pastorear. E qual é a marca desse novo rebanho, desse rebanho que Deus reúne? Qual é a marca? Eles não terão medo. Eles não serão amedrontados. E nenhuma ovelha vai ficar de fora. Nenhuma delas faltará. Então aqui a gente entende, primeiro vamos fazer a inferência negativa. A gente entende que a marca do rebanho daqueles pastores negligentes, qual era? Como é que essas ovelhas se dispersaram, foram dispersas e não foram cuidadas? Eram ovelhas que eram controladas através do quê? Do medo. Eram amedrontadas pelos pastores. Tinham medo da vara e do cajado do pastor, porque apanhavam com aquela vara e com aquele cajado. Não eram confortadas. Eram violentadas, abusadas pela vara e pelo cajado dos pastores. E diz o texto que nenhuma delas faltará. Ou seja, o rebanho desses pastores negligentes é um rebanho que nem todas as ovelhas são iguais. Já dando um spoiler de um outro texto que a gente vai trabalhar nessa série. Se perde uma das 100, talvez essa que perdeu merecesse ser perdida. Meio chata, ovelha chata, teimosa, não obedece. Sumiu, deixa ela lá. Tá tarde, vou sair de casa para procurar uma ovelha perdida. Dane-se essa ovelha. Muito chata, muito diferente, muito mimizenta. Deixa ela lá. A gente tem que se curvar agora para a minoria? Ou sofrer por causa de uma ovelhinha perdida? Eu não. Tenho 99 no meu aprisco, tá tudo bem. Pastores negligentes escolhem as ovelhas. Essa eu quero, essa é boa, essa é boazinha. Essa eu mando, ela obedece. E qual é o principal jeito de criar um rebanho dócil e obediente? Senão através do medo. O medo deixa as pessoas dóceis. Deixa as pessoas obedientes, queridinhas. O medo faz com que a gente esconda quem a gente é. O medo faz com que a gente não seja quem a gente é. O medo faz com que a gente aceite coisas que a gente não aceitaria. Porque a gente está com medo. A gente está acuado, a gente está amedrontado. O medo faz a gente mentir. O medo faz a gente usar máscaras. O medo causa dor. E é por isso que a religião prospera tanto quando ela trabalha com a ideia de medo. Se você não fizer, se você não for, se você não der, Deus vai te castigar. Vários de nós crescemos com esse negócio aí, né? Medo do inferno. Medo do nosso pecado ser exposto a qualquer momento. Eu era adolescente, ficava com medo, porque tinha aquela ideia de que no juízo final vai ter um telão. E aí a minha vida vai passar para todo mundo ver. E todo mundo vai ver as besteiras que eu fiz, porque o texto bíblico diz que nenhuma coisa ficará encoberta. Deus vai revelar tudo. Aí eu ficava, todo mundo vai descobrir o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. A adolescente morre de medo, né? Com medo de ser descoberto. As pessoas vão ver quem eu sou de verdade. Vão ver o que eu fiz de verdade. E aí a gente cria uma máscara para as pessoas não verem. A gente se esconde porque a gente tem medo. E essa religião dociliza as ovelhas. Porque a vara e o cajado são violentos.
não consolam, eles batem. E assim a religião manipula. Os pastores negligentes manipulam as pessoas. Para você não ser quem você é. Para você ser uma ovelhinha tranquila. Controlada e comandada pelo medo. Mas a marca do rebanho de Deus, em que Deus é o pastor e que levanta pastores para pastorearem uns aos outros, a marca é: essas ovelhas não têm medo, esse rebanho não tem medo. Eles são eles. E eles sabem que se eles se perderem, o pastor vai buscar, porque nenhuma ovelha fica de fora. Não é o medo que une as ovelhas, mas é o pastor delas. É o amor do pastor, é a proteção do pastor, é o cuidado do pastor. É a visita, a proximidade desse pastor. No rebanho de Deus, Deus levanta pastores entre as ovelhas para se pastorearem e criarem um rebanho que não tem medo de ser quem é. Que não usa máscaras. Que não se esconde, que não tem medo de esboçar opinião, porque tem certeza de que no rebanho de Deus nenhuma ovelha fica de fora. Todas as ovelhas fazem parte, nenhuma faltará. Quando a gente pensa em comunidade cristã, quando a gente pensa em construir uma comunidade cristã, que tipo de rebanho a gente vai ser? Que tipo de pastores nós seremos uns com os outros? Nós precisamos ser um rebanho, nós precisamos ser uma comunidade em que não haja medo entre nós. Medo de sermos quem somos. Em que não hajam máscaras e mentiras. Na construção da comunidade de fé em que Deus é o Supremo Pastor. E principalmente em que nenhuma ovelha fique de fora. Porque não é o pastor da igreja, não são os líderes da igreja, os pastores da igreja que escolhem as ovelhas do rebanho. É Deus que escolhe as ovelhas. É Deus que reúne as ovelhas. Todos aqueles que forem dados, de maneira nenhuma serão lançados fora. Esse não é o rebanho de um pastor. De alguns pastores, de vários pastores, esse é um rebanho de Deus. E no rebanho de Deus, nós vivemos sem medo, sem máscaras, sem mentiras. E nenhuma ovelha vai ser negligenciada. Eterno nosso Pai, nosso Rei. Muito obrigado por ser o nosso pastor. Muito obrigado porque no teu rebanho nós somos acolhidos e amados. Muito obrigado porque no teu rebanho nenhuma ovelha fica de fora. Senhor, que esse rebanho, nós todos como ovelhas, vivamos sem medo, sem máscaras e sem mentiras. Que ao pastorearmos uns aos outros, que a vara e o cajado sirvam para consolo, para conforto, e não para violência e abuso. Que o Senhor, como bom pastor, como o grande pastor, nos inspire a sermos pastores uns com os outros, distribuindo, Senhor, amor, misericórdia e presença na vida uns dos outros. Te pedimos isso, em nome de Cristo Jesus, o nosso pastor. Amém.
O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Tua palavra é qual luz e meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer, que eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Obrigado pela presença de vocês e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.